Vladimir, o senhor é dos maiores especialistas nesse assunto, foi secretário de Cooperação Jurídica Internacional na Procuradoria-Geral da República, enfim. Do que você tem de informação e nós temos de informação, na sua percepção, quem está errado nessa história? Ou nós atravessamos uma linha que não deveríamos ter atravessado lá, ou o governo americano, de fato, atravessou uma linha que não deveria ter atravessado nessa operação. Qual a sua percepção com as informações que nós temos até agora? Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel, Lorival, os telespectadores. É um tema um pouco complicado, não é, Caio? Veja que nós estamos diante de uma situação em que uma cooperação policial parece ter dado errado. Nós temos uma longa tradição do Brasil e dos Estados Unidos em cooperação internacional em matéria policial, seja para obtenção de informações de inteligência, seja para operações conjuntas e também para a captura de foragidos. E pelo que nós temos na mesa até agora de informações, parece que houve um equívoco da polícia, no caso desse delegado que estava nos Estados Unidos, no encaminhamento da pretensão brasileira, tendo em vista a existência de um pedido de extradição. Isso é importante que nós entendamos, Caio, porque se há um pedido de extradição, esse pedido ele tem preferência sobre qualquer outra medida de captura de foragidos, quem quer que seja, e essas medidas podem ser, inclusive, de natureza migratória, né? Nós temos uma série de episódios em que pessoas que estavam no exterior, nos Estados Unidos, no Paraguai, na Bolívia, em Moçambique também, foram capturadas e devolvidas ao Brasil por medidas migratórias. Isso é usual, não é nada estranho que tenha se tentado isso em relação ao ex-deputado Ramagem. O que não pode acontecer, e aí é que entra um aspecto que me parece equivocado, é entender que estas medidas migratórias podem ser tomadas quando há um pedido de extradição formal feito pelo Estado brasileiro, como foi feito nesse caso. E é daí que vem a reclamação do governo dos Estados Unidos, naquele tweet que se tornou motivo de controvérsia, que o Brasil teria tentado dar um balão, dar um drible no procedimento extradicional. Então, na verdade, se eu me entendi, o senhor me corrija se eu estiver errado, doutor, o Brasil não poderia ter tentado deportar o Alexandre Ramagem, sendo que havia uma preferência por uma análise de um processo de extradição já em curso. É isso? Normalmente o que é que acontece? Quando se pretende pegar um fugitivo no exterior, a polícia brasileira pode usar essas medidas migratórias. Nós não podemos fazer isso daqui para lá, mas de fora para o Brasil isso é possível, depende da jurisdição de cada país, da lei de cada país. Nesse caso, como já havia um processo de extradição, um requerimento de extradição feito pelo Brasil aos Estados Unidos, há aqui uma série de garantias maiores, mais potentes para o acusado, para a pessoa procurada. Essas garantias estão ligadas ao cumprimento de uma lei, que é o tratado. O Tratado do Brasil e Estados Unidos é dos anos 60 e ele tem alguns requisitos, algumas formalidades que devem ser observadas. E esses requisitos, essas formalidades dizem respeito ao que nós chamamos de devido processo legal extradicional. Então não se pode adotar uma via paralela quando há um pedido de extradição em curso, sob pena de nós ingressarmos naquilo que se chama de extradição disfarçada, que é um tema que é estudado há muitos anos pelo direito internacional. Eu mesmo, como professor de direito internacional, costumo dar muitas aulas sobre esse assunto.